Professor Eduardo Alves, de Produção Textual. Olha aí, redação, fera. A matéria mais importante para o Enem. Conseguiu a nota máxima, a nota 1000, garantiu o teu curso. Tá? Então, olha, a redação ela é muito importante para todos os cursos. Você vai escolher, vou fazer direito, professor. Tira uma boa nota, precisa de uma boa nota na produção textual. Medicina, mais do que nunca você precisa de uma nota espetacular. Mas eu tenho certeza que você, seguindo aí as nossas dicas, como trabalhar o texto dissertativo argumentativo para o Enem, certamente você vai sair muito bem. Então a gente vai fazer uma revisão, tá? É claro que na sua escola, o seu professor vem trabalhando o texto dissertativo argumentativo, desde lá do primeiro ano do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, e aí pega uma sequência. Então o seu professor, certamente na sala de aula, ele trabalhou muita dissertação. E agora com o nosso Prepara Enem, a gente vai fazer uma revisão aí para você colocar sua redação no eixo e conquistar uma excelente nota. Primeira coisa, a gente precisa fazer o seguinte, conhecer as competências. Como é que o Enem vai cobrar de você? Qual será a nota que ele vai chegar e vai pontuar? De que maneira ele vai pontuar? Então a gente precisa primeiro conhecer a banca, quais são as competências? As 5 competências. Quais são as 5 competências? Então eu preciso, você, fera, você precisa saber competência por competência, porque à medida que você vai produzindo seu texto, você tem que saber, lá no rascunho, se você está cometendo erros gramaticais, que os erros gramaticais já batem na competência 1, Se você está conseguindo produzir um texto dissertativo argumentativo, sabe por quê? Porque muitas vezes o candidato, o fera, ele produz um texto muito bom, mas de forma expositiva. Então ele vai fugir da proposta do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, a predominância são os argumentos. Vai aparecer informatividade? Claro, todo texto dissertativo argumentativo apresenta a informatividade. Então é um dos princípios da textualidade, é a informação, o texto expositivo. Só que você vai, ao escrever, evidentemente, tratar de uma informação, tá? Mas essa informação como base para a defesa do teu ponto de vista. Então, a prioridade é você argumentar. Para argumentar, você precisa estar informado. Você precisa ter conhecimento prévio. Então, do mesmo jeito que você estuda, você para estudar uma matéria lá como história, geografia, matemática, física, qualquer matéria, você tem que parar para se dedicar também para estudar a redação. Professor, eu tenho esse grande problema, eu não consigo parar para estudar redação, mas você precisa. Como é que eu estudo redação? Você vai ter que estar informado, hoje a quantidade de informação que você tem, ela é vasta, então você encontra em redes sociais, na tua aula de filosofia, de sociologia, na tua aula de geografia, então faz valer a aula lá do professor, porque a banca, o Exame Nacional do Ensino Médio, ela vai tratar a temática sempre com uma atualidade, é um tema atual, tá? E normalmente a temática sai da geografia humana, tá? E teu conhecimento da geografia humana, tua informação, isso vai te ajudar bastante. O teu conhecimento histórico, então você tem conhecimento. Então, o que você precisa fazer é praticar. Você precisa escrever e fazer a reescrita. Fera, não é a quantidade de redação que você produz que vai fazer você ter uma nota máxima. Não. É a reescrita. Você precisa fazer a reescrita. Mas, antes vamos dar uma olhada, vamos dar uma revisada nas 5 competências, tá? Depois aqui eu vou mostrar a questão de como você analisar o tema, a temática, para não cometer uma fuga parcial, tá? A gente chama de centração temática e isso é muito importante para que você não perca, Você não perca aí pontos valiosos. Dá uma olhada lá, eu vou passar aqui o slide. Olha, a competência e a centração temática. Então dá uma olhada, vê. A gente sabe que são 5 competências, tá? Cada competência tem um valor de 200 pontos. De 0 a 200. Totalizando o quê? Nota 1000, que é aquela nota máxima
que é aquela nota que todo fera espera tirar no vestibular, principalmente lá do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá. As 5 competências. Primeira competência, fera. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Dá uma olhada lá na tela. Olha lá, olha aí, ó. Eu coloquei exatamente isso. A primeira competência é a norma culta. Então você vai precisar escrever, né? Fugir de linguagens, da linguagem coloquial, fugir de erros gramaticais. Você tem que usar a norma padrão, ou seja, você vai ter que respeitar o uso da concordância verbal, a regência, o emprego da crase. Tudo isso aí vai refletir, né, na nota, na competência 1. Então, se você tem um texto limpo, um texto sem falhas gramaticais, você já garante os 200 pontos, tá? Então, ó, e como é que a gente consegue isso? Escrevendo. Produzi o texto. Percebi que eu falhei uma crase, então eu vou ter que fazer uma revisão sobre crase, sobre regência. Então a gente precisa estudar essa parte gramatical. Então a gramática prescritiva da norma na língua portuguesa, ela está exatamente, ela é cobrada na competência 1. Muitas vezes o aluno faz, ô professor, por que a gramática não aparece na prova objetiva do Enem? Porque ele vai cobrar na redação. Então o estudo da gramática é importante, claro, porque você vai usar na redação, na produção textual. E olha, vale de 0 a 200 pontos. Então, ó, precisa ter um texto limpo. Teve um texto limpo, pode ter certeza que você garantiu os 200 pontos. A competência 2, essa competência 2, olha lá, dá uma olhada lá, eu coloquei, ó, compreender a proposta de redação, tá? E aplicar conceito das várias áreas do conhecimento. Aquela história que eu disse, ó, o conhecimento prévio teu, né, em relação à história, à geografia, à filosofia, não é, a própria matemática. Todo conhecimento de mundo que você tem, você vai fazer valer aí na competência 2. Você precisa selecionar, organizar, né, a tua fala, a tua escrita, exatamente nessa competência 2. Então, aplicar conceito de várias áreas do conhecimento. Então, isso aí vale muito para desenvolver o tema, né? Outra coisa, essa competência 2... Quando se diz compreender a proposta da redação, é você interpretar bem o tema. Normalmente, né, nas últimas edições, o Enem vem trazendo um tema extenso, um tema longo. Então, mais do que nunca, você precisa ler, a primeira coisa, ler o tema, tá? Faz uma análise do que você pensa daquele tema, e aí você corre para os textos de apoio, porque o texto de apoio ele vai te dar uma luz, tá? Nas últimas edições, o texto de apoio foi determinante para que o aluno não cometesse uma fuga total e até mesmo parcial, certo? Então, ó, lê o tema, corre para os textos de apoio, que são 4 textos de apoio que eles dão. Normalmente eles dão 3 textos verbais e um texto multimodal, um texto que apresenta um gráfico, um infográfico, né, para situar exatamente o candidato, tá? O fera. Então, a competência 2, ó, você tem que ter essa atenção, né, nos conceitos das várias áreas do conhecimento, e você tem que produzir um texto dissertativo argumentativo. Se você puxar para um texto expositivo, preste atenção, a prova de redação do Enem é uma prova de atualidades, não é uma prova de história. Às vezes o aluno é muito bom em história e começa a escrever, né, de forma expositiva, faz um bom texto, expositivo, mas ele foge da proposta, ele vai perder ponto na competência 2. Então fica ligado aí. A próxima competência, a 3, ó, essa daí é quando a capacidade que você tem de selecionar, de organizar suas ideias, as informações que você colocou no texto, não é? Então a capacidade que você tem de organizar, de selecionar seus argumentos, os teus argumentos. Então, você precisa argumentar, você precisa se posicionar em relação ao assunto tratado lá, tá? Então, competência 3, fatos, opiniões, argumentos, defesa do ponto de vista. Isso daí, essa competência 3, você vai garantir lá no parágrafo do D1, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, no parágrafo de desenvolvimento, exatamente esses 2 parágrafos, você vai selecionar, organizar, justificar, exemplificar toda essa parte aí, não é, do teu conhecimento sobre o tema, sobre o assunto. Então, ó,
extremamente importante, também vale de 0 a 200 pontos. Competência 4, ele diz aí demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Esses mecanismos linguísticos, olha, coesão. Então, existem os elementos coesivos que você tem que colocar no interior dos parágrafos e na parte externa dos parágrafos. A gente chama de ganchos coesivos, aqueles que conectam o quê? Parágrafos. E esses conectores eles são extremamente importantes. Vai cair na competência o quê? 4, de 0 a 200 pontos. Então, existem elementos coesivos no interior dos parágrafos. Não é assim que você finalizar um período, colocou o ponto final, vai usar o elemento coesivo. E também na parte externa, no D1, no D2 e na conclusão. E por último, a competência 5, que é uma competência de extrema importância, porque muitos feras, não é, às vezes chega a tirar uma nota 920, né, não consegue uma nota mais alta, por quê? Porque ele falhou na competência 5, que é exatamente a conclusão. A conclusão do teu texto vai estar aí, ó. A nota vai ser exatamente para a competência 5. Você vai abordar a proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção, não é a solução para o problema. Você tem que dizer quem vai ser o agente da ação, o que vai ser feito, como será feito, para quê, com que finalidade, com que objetivo. Você tem que responder a essas perguntas de maneira o quê? Detalhada. Então aí você garante o quê? A nota 1000. Por quê? As 5 competências, cada competência vale de 0 a 200. Se você consegue, não é? Que não é algo de absurdo você conquistar uma nota máxima. Não. Não é? Agora precisa praticar e colocar realmente em prática. E principalmente, ó, errou, reescreve. Faz a reescrita. Porque quando você reescreve, você ali está percebendo onde está errando. Tá? Vamos lá. Falando um pouco da questão da centração temática, você vai pegar a prova, não é? A prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova de redação, ela coloca sempre 4 textos de apoio. Eu peço que você não leia logo o texto de apoio. É importante que você faça a leitura primeiro do tema e depois você vai e faz ali, ratifica lá, né? Aquilo que você está pensando ou não, porque às vezes você interpreta, quando você pega o texto de apoio está dizendo algo totalmente diferente, então alguma coisa você entendeu errado. E aí, para não correr o risco de uma fuga parcial e até mesmo uma fuga total, já está dizendo, são os textos motivadores, esses textos servem ter como apoio para o fera. Então, vê, ele coloca um texto de apoio, 2, tá? Vê aqui, 3, que normalmente é um infográfico, um texto multimodal, 4, e aí vem o tema. Aí você corre logo para o tema. Isso aí é cópia ou colou. Você vai encontrar em todas as edições aí do Enem. Ele diz assim, ó, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Esse tema aí eu já estou passando aí já para você pesquisar, ler a respeito e já fazer como um exercício, tá? Olha o tema. Celular em sala de aula. Uma proibição necessária? Pegou o tema, tá? Eu sugiro o seguinte, assim que você pegar o tema, você deve marcar os substantivos do tema. Nós chamamos de referentes, são os referenciais do tema. Quais são esses referentes? Celular, sala de aula, proibição. Então, se eu ficar falando só, não é, da proibição, não é, do celular e não falar da sala de aula, eu vou cometer uma fuga parcial, porque aí eu não estou centrado no tema, tá? Então, eu preciso falar do celular, sala de aula e proibição. Necessária? Aí você vai argumentar e vai dizer se é necessário ou não, tá? Então, isso aí, tema. Então, pegou o tema, circula os substantivos e olha, quando você for escrever seu texto, você tem que escrever olhando para o tema. Não é para o texto de apoio. Você escreve olhando para o tema. Essas palavras do tema, ela tem que aparecer no teu texto, tá? Então, dá uma olhada lá. E depois você volta e pega os textos de apoio, ó. O texto 1, ele fala, o celular teve por muito tempo
Você usa em sala de aula, proibido, com a justificativa de prejudicar a concentração dos alunos. Então esse texto ele vai falar sobre exatamente o celular, tá? Você vai ler, dar uma lida nesse texto, que ele vai dar exatamente um texto informativo, expositivo, vai dar base para que você, na hora da prova, consiga o quê? Desenvolver. Então, ó, o texto 2, celular em sala de aula, desvantagens. Você vai lá e dá uma lida, observa. O texto 3, o aparelho celular é prioridade. Aí ele coloca aí, ó, um gráfico. Sim, não e não respondeu. E o texto 4, o uso desenfreado de qualquer meio de comunicação, pode ser um grande aliado na obtenção de informações e conhecimentos. A questão está no uso desses meios de uma maneira equilibrada. Então, a utilização de maneira equilibrada. Então, vê só. O que é que acontece com esses 4 textos aí? Uma grande intertextualidade. Por quê, professor? Como assim? Os 4 textos falam exatamente do referente principal do tema, que é a questão do celular, né? O uso do celular, de forma exacerbada, de forma exagerada. Então, ó, todos os 4 textos, eles estão relacionados com o tema do texto. Então, ó, agora, o cuidado que você deve ter ao escrever, não perde de vista os referenciais do tema. Por isso que eu digo, circula todos os substantivos do tema e à medida que você for escrevendo, você vai olhando e vai dissertando. E certamente você vai estar centrado no tema, tá? Não vai cometer fuga parcial e muito menos uma fuga total. Na verdade, você vai conquistar uma nota alta, uma nota que vai dar para você garantir a tua entrada na universidade. Ok? Nas próximas aulas, eu vou trabalhar a parte de estrutura, como fazer uma boa introdução, quais são as partes da introdução. Consequentemente, a gente trabalha também o parágrafo de desenvolvimento até chegar à conclusão e vou sempre colocando alguns temas para que você exercite. Fera, pratica, escreve e fica atualizado, porque você garante uma nota espetacular no Enem. E eu estou aqui torcendo por você. Até a próxima.